Bom dia pessoal do oitavo ano. Nós estamos aí no capítulo 16 para falar do A América no século XIX, que eu falei com vocês que na verdade é para falar sobre os Estados Unidos no século XIX, né? Porque aqui o capítulo só fala sobre os Estados Unidos e o México é metade de uma página, nem entra muito, a gente para lá e vai ler um pouco sobre ele. Hoje, vamos ver se vai dar tempo. E o objetivo é fazer a correção da página 42 a 52, se der tempo. Se não der tempo, a gente termina na quarta-feira e faz o caderno de atividade. Lembrando, tem todos os cadernos de atividades para corrigir ainda. Eu não passei eles, ok? Nós falamos que os Estados Unidos aí despontou como grande potência mundial emergente no século XIX, que é sobre os Estados Unidos o capítulo. Ele reuniu as condições ali perfeitas para começar seu imperialismo. Ele utilizou a doutrina Monroe. A doutrina Monroe era aquela política do Big Stick, grande porrete, a América para os americanos. Eles eram os protetores do novo mundo, juízes e guardiões dos Estados Unidos da América e da América toda, da América Latina, Central e do Norte. Eles queriam que justamente a América fosse somente da área de atuação deles, é óbvio. Por que isso, pessoal? Para exportar mercadorias, importar matéria-prima barata, como os europeus faziam lá na Ásia, na África, no imperialismo do século XIX, que nós vimos no capítulo passado. Então tem uma correlação, não nasce do nada. Professor, então o que vai acontecer? Os Estados Unidos não vão invadir a América toda e conquistar ela. Eles vão em alguns locais, tipo Cuba, Panamá, e vão fazer uma intervenção. Mas a verdade é que eles falavam que eles eram guardiões, mas eles queriam ali promover a sua indústria. E, lógico, crescer economicamente e rivalizar com os europeus. Quem eram os grandes inimigos? A França, a Inglaterra, a Alemanha, que estava disputando ali como potência regional na Europa. E lógico, isso tem um custo. Por quê? Porque o Tio Sam ali vai virar um grande exemplo, como eu falei com vocês, dos Estados Unidos, do americano, forte interventor, e ele vai se basear também numa teoria. Se lá no século XIX os europeus tinham aquelas pseudociências que diziam que o homem branco era superior ao negro, aquele darwinismo social, aquele fatalismo, eles falavam lá na Europa que era a missão do homem branco, o fardo do homem branco civilizar os outros povos atrasados, na África e na Ásia. Aqui nos Estados Unidos eles se basearam no Destino Manifesto, que diziam que os americanos, eu não gosto dessa expressão, é norte-americanos, os norte-americanos, eles eram um povo escolhido por Deus. Para quê, professor? Para levar a liberdade a todas as regiões e defender a democracia. É aí que começam as intervenções americanas. Hoje está menos com o governo Trump, mas os Estados Unidos costumam se envolver em vários conflitos, principalmente onde tem petróleo. Aonde tem petróleo, tipo a guerra do Iraque lá, que foi falsa, que falaram que tinha armas químicas, os americanos estavam lá. Então, não é acidente, né? Essa questão de eles intervir. Eles faziam o quê? No início do Destino Manifesto, eles ocuparam o oeste do país. O que é o oeste do país? Eles ocuparam ali o que nós chamamos de Velho Oeste, aqueles filmes de faroeste. Eles foram ocupar onde estavam os povos indígenas, massacraram esses povos, foram buscar o quê? Matéria-prima, descobriram depois vão buscar áreas para agricultura. E eles não vão se incomodar em destruir esses povos. Eles estavam fazendo a América, eles estavam ocupando o Nordeste. Muitos aqui já devem ter visto filmes e séries que falam sobre isso, desenhos, muito. O índio sempre é retratado como se fosse o cara malzinho. Eles anexam vários estados, comprando da França, fazendo guerra com o México, comprando do México, comprando da Rússia, o Alasca, compram da França, da Inglaterra, parte do território, e eles se tornam esses gigantes. Professor, o que vai acontecer com o imperialismo? Eles vão terminar na guerra de secessão, porque o norte vai ter uma economia e política diferente no norte, e o sul vai ter uma política e economia diferente baseada no escravismo e no latifúndio. Isso vai gerar uma guerra de secessão fratricida, violenta, 600 mil mortos, o norte vai vencer, vai unificar, vai decretar a abolição da escravatura, mas os negros nunca vão ser integrados. É a famosa guerra de secessão americana, ou guerra civil, como nós conhecemos mais aqui. Eles chamam mais de guerra de secessão. Não tem problema não. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai sair dividido. Os negros nunca vão ser integrados à sociedade atualmente. Aí eu fiz até um paralelo com Black Lives Matter agora. A herança dessa discriminação, principalmente nos Estados do Sul, que vai conhecer uma onda discriminatória, racistas e supremacistas brancos, tipo a Ku Klux Klan, que cresceu e continua ativo nos Estados Unidos até hoje, tá? Matou muitas pessoas inocentes. É que não tem mais tempo, mas é bom vocês olharem sobre a Ku Klux Klan e o que ela fazia. É uma coisa terrível, tem cada imagem.
Os Estados Unidos vão ser aquele grande país que vão, na verdade, atuar aqui na América, vai conseguir impedir aquele processo de recolonização do princípio da legitimidade que aconteceu após ali a queda de Napoleão. Mas é verdade que nós vamos ficar aqui como área de influência de dois países, principalmente, a América Latina toda, Estados Unidos e a Inglaterra. Não sei se eu lembro de comentar isso. Aonde eles vão intervir? Em Cuba. Eles vão lutar contra a Espanha, ajudar os cubanos a ficarem livres em 1898. Cuba foi um dos últimos países a ficar livre aqui na América. Só que eles vão criar a emenda Platt na Constituição cubana, que eles vão ter o direito de intervir quando quiser dentro de Cuba. Olha que doideira, um país estrangeiro intervindo em Cuba. Isso não vai ter. O ano que vem a gente vai ver que a Revolução Cubana tem a ver com isso. E outra coisa, o término da Constituição do Panamá, que foi começada pelos franceses, eles não conseguiram terminar, e os americanos fizeram. Então eles tinham acesso ao Pacífico Atlântico. Ou seja, os americanos... Professor, foi aí que eles viraram potência? Não, não viraram. É aí que eles vão despontar como uma potência emergente, ok? Quem perdeu o conteúdo, deu a revisão agora, vamos passar para o exercício. E nós vamos começar pela página 42. E olhem a página 42. Na página 42, quem associou a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, errou a questão. Já estou falando logo. Por quê, professor? Olha o que o texto está falando. E outra coisa, quando é iconografia, quando é imagem, foto, pintura, você tem que olhar a legenda embaixo. Esse momento que está sendo retratado aí não é a Guerra Civil Americana, não é a Guerra de Secessão, é o processo de independência, em 1776. Vamos lá, página 42. A pintura que você vê nessa página é uma das mais famosas da história dos Estados Unidos. Ela foi produzida para o centenário de 1876, comemorada na Filadélfia, chamada Espírito de 76. Ela mostra os patriotas, como ficaram conhecidos aqueles que defendiam o fim do controle das 13 colônias pelos britânicos no século XIX. Por que a obra se chama Espírito de 76? Quais valores sustentavam a ação dos patriotas estadunidenses? Galera, essa imagem que está aí é a Guerra de Independência, não é a Guerra de Secessão americana. Só que ele faz uma pergunta muito capciosa, porque você tem que lembrar do que nós vimos lá atrás do processo de independência dos Estados Unidos, aquelas 13 colônias que lutavam contra os impostos e o governo abusivo. Tem duas perguntas em uma. Por que a obra se chama Espírito de 76 e também quais são os valores? Galera, Espírito de 76 é porque o quadro, a pintura, faz referência ao processo de independência dos Estados Unidos, que começou no dia 4 de julho de 1776. Ok? Foi aí quando estourou a guerra contra os colonos ingleses. Eu vou colocar isso que nós já vimos no capítulo passado. A apostila passada, a apostila número 3. Nós vimos que os americanos, os colonos americanos, lutaram contra um governo injusto. E é justamente aí que entra os valores. Professor, quais são os valores que ele quer demonstrar? E você tinha que lembrar da independência americana. Então, vamos lá. Por que o processo de independência ocorre no dia 4 de julho de 1776? Primeira coisa, eles eram norteados pelos ideais iluministas. O ideal de um governo justo, divisão de poderes, de você poder se revoltar contra o governo que é opressor. Aí você está evocando quem? Barão de Montesquieu, Rousseau, o próprio Adam Smith, a não intervenção do Estado na economia. Então, na verdade, você está trazendo valores iluministas. É a primeira coisa, porque eles se inspiraram no iluminismo. Foi a primeira independência na América e ela se tornou, os Estados Unidos se tornou um país republicano. Não virou um império, se tornou republicano. Segunda coisa, por que eles estavam lutando contra o quê? Eles estavam lutando contra um governo injusto que oprimia os colonos com abusiva cobrança de impostos. Professor, eu precisava colocar o imposto do chá, o imposto do açúcar, o ato Tom Shields. Não, você só tinha que fazer menção. Então, vamos lá. As ideias iluministas serviram de base para você rechaçar um governo que era injusto e que oprimia o povo com a cobrança de altos impostos, pesados impostos. Aqueles que nós vimos, do chá, do açúcar, os atos Tom Shields, que eram considerados pelos colonos americanos como abusivos. Abusivos. O que isso vai dar origem? A um processo que vai terminar com a libertação das 13 colônias. Eles vão lutar ali durante quase 5 anos, 6 anos, se eu não me engano, e eles vão fazer o famoso Acordo de Paris e vão ser reconhecidos livres. E vão continuar com os espíritos iluministas e com uma Constituição republicana, ou seja, um governo onde vai ter um presidente,
com um mandato, e esse presidente vai ter que ser eleito pelos cidadãos. Uma ressalva, só uma ressalva. Professor, todo mundo era cidadão para a Constituição americana? Não. Vamos lá. Quem não era ali da Constituição americana, que não era considerado cidadão? O índio, o negro que não foram integrados, é aí que tem a ver com essa matéria, e também as mulheres, mesmo da elite, que elas eram consideradas inferiores. Professor, por que essa imagem está aí? Eles querem que vocês comparem o valor da independência com o valor do processo de expansão com a doutrina manifesto em direção ao oeste. Será que eles tinham os mesmos valores? Será que eles pegavam a mesma coisa? O processo de independência era contra um governo injusto, pegava a república, queria acabar com o domínio de um governo que cobrava impostos altíssimos. E a marcha para o oeste? Será que isso não é resultado, destino manifesto, da exclusão dos negros, dos índios, que nunca foram ali anexados à sociedade americana, nunca foram considerados cidadãos? Ok? Lembra que nós estamos aí 100 anos depois da independência. Parece que é longe, mas não é. 100 anos depois. A independência foi no século XVIII, nós estamos no século XIX. Dúvidas? Perguntas? Dúvidas? Galera, quem botou, eu sei que teve gente que botou aí fazendo referência à Guerra de Secessão. Apaga isso porque isso está muito errado. Quando for iconografia, olha primeiro aí as datas, olha a referência, olha as imagens, para depois você conseguir fazer ali a correção, responder a pergunta. Tranquilo? Fala, Matheus. As armas, o que você quer dizer? Professor, tá me ouvindo? Tô, pode falar. As armas, eu quero dizer, as armas da época, porque as armas de 1776 não eram as armas de 1865. O que quer dizer de rifles, como a Winchester, comparado aos mosquetes, entende? Tranquilo, entendi. Esse quadro aí você pode ver que a guerra ela é bem diferente também, né? Você está vendo que tem aí o tamborete na frente, está conduzindo as tropas, e você vê que no primeiro plano só tem a bandeira, perdão, só tem os soldados no primeiro plano, tem um que está levantando a mão como se estivesse ele saudando alguma coisa e está morrendo, e a bandeira americana atrás. Qual é a principal ideia dessa imagem? Exaltar os Estados Unidos, as 13 colônias. A guerra de secessão, geralmente você consegue ver ela separar, porque tem a bandeira americana que nós conhecemos hoje e a bandeira dos confederados chocando. E tem muita charge que cai. Tranquilo? Matheus, então quero lugar para mim. Lê a página 43, você consegue ler para mim número 1, fazendo um favor? Página 43, organiza as ideias, é um falso e verdadeiro, ok? É um falso e verdadeiro. Consegue, Matheus? Já se organizou aí? Tá sem apostila, né? É assim que a gente descobre. Tá desesperado procurando a apostila agora. Vai, Matheus. Ah, é, né? Maria Luísa, você pode ler pra gente então, fazendo favor? Número 1? Professor, posso sim, tá me ouvindo? Pode, obrigada. Tá. A respeito do processo de emancipação política das 13 colônias inglesas na América, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Bom, eu vou falar o que eu coloquei. Eu coloquei V, 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 F, F. Então vamos lá. Vamos ver se está correto. Número 1. A base ideológica do processo foram os princípios iluministas. Nós acabamos de falar sobre isso. Verdadeiro. O aumento da exploração mercantilista inglesa após a Guerra dos 7 Anos pode ser apontado como uma das causas que levou a esse processo de independência. Verdadeiro. O que é isso, professor? A Inglaterra ganhou a guerra contra a França e começou a cobrar altos impostos para diminuir seu prejuízo. Isso vai dar origem ao processo de independência e a cobrança de impostos abusivos na colônia. Depois, diante da criação da lei do chá, os colonos promoveram a invasão do porto de Boston e jogaram o carregamento do produto no mar. É a festa do chá de Boston, é o Boston Tea Party que nós vimos lá, né? Depois, a emancipação política foi concedida pela metrópole de forma pacífica. Galera, pode parar. Os caras tiveram que lutar quase 6 anos e só foram reconhecidos lá pelo Acordo de Paris. Então, não foi pacífico. E a última, após a independência dos Estados Unidos, adotaram a monarquia como forma de organização política. Errado.
Aqui na América, a primeira república foi americana e o primeiro país independente, reconhecidamente, foi os Estados Unidos, em 1776. Ele serviu de exemplo para outros países, para começar o processo de independência, ok? Depois, 2. Sobre os processos de emancipação da América Espanhola, faço o que se pede, para tudo. Saímos da América agora, do norte, e nós vamos para as colônias da América Espanhola, ou seja, do México para baixo. Estabeleça a relação entre os ideais iluministas e o processo de emancipação política das colônias da América Espanhola. Esse aí é um pouquinho puxado. Você tinha que lembrar a primeira apostila, um dos primeiros conteúdos, que era o iluminismo, e associar o processo de independência da América Espanhola, que nós vimos aí, o que aconteceu ali com aquelas revoltas dos generais, e também quando aconteceu a ocupação de Napoleão, lá da Espanha. Professor, eu tinha que botar isso tudo? Não, porque ia ficar muito gigante. Você tinha que colocar direto o iluminismo ligado à independência. As ideias iluministas trouxeram novas formas de pensar que coibiam a opressão de regimes autoritários sobre as colônias. Então, eles começaram a pregar as ideias, dentro da América Espanhola, da divisão de poderes, da busca de um governo mais justo e democrático, república, que se quiser colocar aí, governo justo e democrático é república, principalmente evocando a participação do povo nesse processo. Então vai começar a gerar vários processos de independência, tanto ali da Inglaterra quanto da América Espanhola. Professor, então vamos lá. A América Espanhola pegava a luta de um governo, a luta contra um governo opressor, divisão de poderes, e nós conseguimos ver isso na independência dos Estados Unidos. Sim, ela virou uma república presidencialista, com mandato. A América Espanhola, beleza, tinha um projeto lá da Gran Colômbia, da união aqui da todos os países da América Latina para fazer frente à Inglaterra e à Espanha, que era do Simão Bolívar. Não deu certo. O que aconteceu? Surgiram várias republiquetas, várias repúblicas, por isso que tem vários países de língua espanhola, várias repúblicas espanholas, ok? Repúblicas, ou seja, ideais iluministas, divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, eleição de um presidente, mandato de 4 anos. Ah, professor, mas teve um monte de país que caiu na mão de ditador. Beleza, aí é outros 500, nós já falamos disso. Mas só que esse pensamento serviu de base para buscar a independência, quebrar o pacto colonial. Coloca isso lá no número 1. Eu nem coloquei isso na resposta. Coloca lá. Qual era o grande objetivo? Quebrar o pacto colonial. Quebrar a opressão da metrópole contra a colônia. Então você vai se basear em ideias modernas, aonde o absolutismo estava entrando em desuso. E quem é que diz isso? As ideias iluministas, os grandes pensadores, ok? Rousseau, Montesquieu, o Barão lá que dividiu os poderes, o Adam Smith, não intervenção do Estado, e assim por diante. Professor, eu precisava citar aquilo tudo da Europa, do contexto da Europa? Não precisava. Não precisava, ok? Porque senão a resposta ia ficar gigantona. Depois, tem a B. A B é excelente. Simão Bolívar, um dos líderes da independência das colônias espanholas, sonhava com uma América Latina forte e unida. Cite 2 motivos que impossibilitaram que o sonho dele fosse concretizado. Gente, ele só sonhou. Nós já vimos isso naquele capítulo da independência espanhola. Por qual motivo que a América Espanhola se quebrou em vários países? Porque suas elites locais não tinham interesse de nomear um governante ou um presidente para fazer a unificação da América Latina toda. Ou seja, eles iam romper com a monarquia espanhola para cair sobre a dominação de uma única pessoa, que ia comandar todos os exércitos. Isso era extremamente perigoso. As elites locais elas tinham interesses próprios, queriam governos próprios, prevalecer os seus interesses, ter um governo controlado por eles. E outra coisa, eles evocaram o povo, mas o povo não participa depois desses governos democráticos, ou melhor, republicanos. Então, vou lá. Qual é o primeiro fator que Simão Bolívar ficou decepcionado? Ele fez uma reunião, quase nenhum país foi. Virar as costas para ele. Essa que é a verdade, virar as costas para ele. Então, vamos lá. O primeiro fator foi a divisão territorial que permaneceu após o processo de independência, dando origem a vários países diferentes. Ou seja, houve a divisão territorial nas guerras e depois essa divisão territorial permaneceu, não houve unificação. E o segundo fator é os interesses das elites locais em manter o seu poder. E eles conduziram o processo de independência excluindo o povo, de modo a manter um projeto de unificação que privilegiaria somente os seus interesses.
Traduzindo, Simão Bolívar foi um sonhador, porque a ideia dele já nasceu fracassada. Imagina que a Venezuela, a Colômbia, o Equador, a Bolívia, o Chile, imagina que cada elite nesse local tinha os seus próprios interesses. E esses interesses se chocavam com a ideia de unificação de Simão Bolívar, de unir a América Latina. E isso é uma perspectiva que era impossível na época. Simão Bolívar, essa ideia foi fracassada, ele se retirou e depois acabou morrendo muito cedo, desgostoso, essa que é a verdade, porque na verdade ele viu a América Latina, a América Espanhola, entrar muitas vezes em guerra civil. Nós vamos ver coronéis, os caudilhos que eu falei com vocês, assumiram o poder desses países, no Chile, na Argentina, no Uruguai, de uma maneira ou de outra. E o povo não vai participar. O povo lutou da independência da América Espanhola, mas o povo não vai participar do governo, porque isso também contrariava os interesses da elite. Ok? Essa que é a verdade. O povo sempre é passado para trás. Terminou as eleições agora, vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco com os prefeitos aí, né? Vamos ver o que vai acontecer com os novos vereadores. Vamos ver se eles vão lembrar do que prometeram aí na sua rua. Vamos ver se eles vão fazer o que prometeram aí no seu bairro. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Ou então se eles vão sumir, vão tomar um chá de sumiço. Eu não aguento, a história não é só passado, é presente. O povo sempre foi excluído do processo, ok? É sempre a mesma história, gente, sinto muito. Tia Fernanda não me deixa aí mentir que tá aí acompanhando. A gente sempre fica com a esperança que vai melhorar, a gente fica com aquele ideal que o povo vai ser valorizado, mas nem sempre isso acontece. É verdade. Sinto muito. É bom aprender isso logo para não cometer os mesmos erros, lutar pelo que é justo. Ok? Chega a ser triste, porque assim, eu conto essas coisas, eu explico para minha filha que é pequena, e que é eleição e tudo, e pergunta que ela fica com a esperança que vai mudar, e naquele negócio que ela é nova, olha, um é melhor que o outro, mas no fundo é sempre a mesma coisa. Só muda de nome, de partido, de esquerda e de direita. Sinto muito, galera. A gente vai ver que isso vai continuar o ano que vem, no Brasil. A gente vai ver. Se você ficou revoltado com o Brasil, Império, primeiro e segundo reinado, aguarde notícias do ano que vem para a gente ver a fase moderna do Brasil. Tranquilo? Dúvidas? Deu para copiar? Porque o pessoal fica pedindo para mim voltar o slide. Pode passar? Tia Fernanda escreveu uma coisa certíssima, que o poder é algo cobiçadíssimo. Infelizmente no Brasil, o Brasil é um dos únicos países do mundo, tem até país pobre que não faz isso, que o político entra na carreira de político e ele enriquece. Por que ser político no Brasil é tão bom e tanta gente quer? Porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que a política transforma um cara em milionário, bilionário e rico. Ok? Se o cara realmente trabalhar para o povo e fizer o que tem que fazer com seu salário e recursos, o cara não fica, mesmo tendo um salário de 37 mil igual deputado. Mas são cena dos próximos capítulos. Ok? Ai, dá até desânimo. Ontem eu participei da democracia, por isso que eu não baixei os trabalhos dos senhores. Ontem eu participei da festa da democracia, eu fui mesário. É uma delícia. Vamos lá então. Matheus, você está me devendo. Por favor, faz um favor para mim. Lê para mim a expansão territorial indígena da página 46 até a 47 para a gente tentar fazer a pesquisa, que era para ter feito na página 47, tá? Página 47, pesquisa era para ter feito, ok? Eu vou dar o contexto todo. Vai lá, Matheus, lê para a gente, da 46, expansão territorial indígena. Expansão territorial indígena. Peraí, Júlio. A Júlio está falando do 45. Eu estou falando do 45. Peraí, Matheus. Desculpa, perdão. Se o professor começou a falar de política, esqueceu. É o desânimo que bate. Calma aí, Matheus. Antes da 46 e 47, tem a página 45, que é sobre o Destino Manifesto. Ok? Na página 45 tem um quadro do Manuel Gutierrez Lutz. Olha o nome do quadro. Para o oeste, o curso do Império segue seu caminho, 1861. O Destino Manifesto é de 1845, do James O'Sullivan, que escreveu no jornal. Mas ele só vai ficando popular
ao longo dos anos, ok? O Destino Manifesto não vem, todo mundo nos Estados Unidos aprende sobre isso de uma hora para outra. Lembra que naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nem telefone. Então, como é que o pessoal foi criando isso? À medida que o jornal foi ficando popular, ok? Gravem isso. Nada vem do nada e acontece de repente. Então, vamos lá. É para você analisar de acordo com o quadro. Olha o quadro. Tem uma pessoa apontando para o nada, como se fosse lá para o território lá que é o deserto. Atrás tem um cara como se tivesse alguma coisa batendo em alguma coisa. Uma pessoa lá segurando, subindo, e uma outra como se tivesse com a mão levantada e batendo lá atrás, no segundo plano. Na parte de baixo, eu sei que está meio escuro, mas você vê as pessoas indo em direção aonde o cara está apontando. É como se fosse uma caravana. E essa caravana não tem só homens armados, colonos. Tem mulheres e também tem crianças. Quem é que não aparece aí nesse quadro? Os indígenas, que foram ignorados. É lógico. Para que eu vou retratar os indígenas que eu vou massacrar? Era 1861. Era a ideia do Destino Manifesto. Ok? Vamos lá. Após a análise, faço o que se pede. 1. Cite os elementos que comprovam o desejo dos estadunidenses de ocupar a terra oeste. Vamos lá. Primeira coisa, o grande número de pessoas e a caravana que está indo em direção ao oeste. Como é que a gente sabe? É o nome do quadro, né, professor? Ok? Um grande número de pessoas e caravanas que estão se dirigindo ao oeste, levando famílias, rebanhos e também suprimentos. São as carroças, aquelas carroças que você vê do Velho Oeste, ok? Aqueles tetinhos de lona. O segundo fator é o homem em cima do rochedo, como se ele estivesse fincando alguma coisa. Provavelmente ele ia fincar o quê? A bandeira dos Estados Unidos, ok? Para dizendo que ali está sendo ocupada pelo quê? Pelos americanos, pelos norte-americanos. É a marcha para o oeste, ok? É justamente o autoritarismo. Eles estão avançando sobre o território e aí que é a terceira coisa. É a conquista de um território que até então era desbravado, que não era desbravado. Então você tem três partes importantes: o grande número de pessoas, caravanas, suprimentos, rebanhos, famílias, o cara que está tentando fincar alguma coisa que poderia ser a bandeira americana, e isso está trazendo a ideia que você está desbravando um território que pertence aos Estados Unidos, mas só que não era ocupado. É a conquista do Oeste, a marcha para o Oeste. Galera, isso aparece muito em desenho do Pica-Pau, filme do Velho Oeste. Os índios sempre são retratados como os bandidos. A gente vai ver na página 47. Depois, tem a número 2. A ocupação do Oeste era planejada de forma pacífica? Justifique sua resposta apontando elementos da obra de Lutz. Para tudo. Você só tem que olhar uma coisa. Olha os colonos. Quase todos estão armados. Tudo bem, não está mostrando guerra contra os indígenas, não está mostrando massacre, não está mostrando nada disso. Mas se você vai ocupar um local de forma pacífica, você precisa levar armas? Então a resposta é não. Na obra de Lutz, a gente vê que fica muito claro que os colonos, principalmente homens, estão carregando armas de fogo. Os fuzis aí mais modernos estão carregando arma de fogo. Se eles estão carregando arma de fogo, é porque eles estão esperando o confronto com povos indígenas, os povos que estavam ao oeste. Eles queriam conquistar esse território deles. Então coloca lá, é não, porque a maioria dos colonos, os homens, estão armados com os fuzis, esperando um confronto com os povos indígenas. É aí que vai começar os grandes massacres contra os povos indígenas. É o Velho Oeste, Far Oeste, né? O Velho Oeste. Vai piorar com a descoberta do ouro. Eles queriam terra para fazer cultura, só que vai ter a descoberta do ouro. Aí já era. Milhares de pessoas vão avançar nesse território e vários conflitos vão começar a ocorrer. Sempre retratando o indígena como bandido. Essa que é a verdade. É o Velho Oeste. Na verdade, seu pensamento é errado, Matheus. O Matheus colocou aqui: é melhor ter e não precisar do que não ter e precisar. Eu vou rebater você só com uma ideia, Matheus, sobre as armas. Na Inglaterra, policial não anda armado. O índice de criminalidade é pequeno. No Japão, a polícia é respeitada não porque tem armas. Lá eles andam desarmados. E o índice de criminalidade é baixíssimo. Vou dar um terceiro exemplo, Matheus. A China, que é um país tão subdesenvolvido como o Brasil, tem áreas lá paupérrimas.
E lá não tem a anuência de criminalidade, porque a justiça funciona e a polícia é respeitada. Um país que é realmente ali progressista, um país que não depende da violência para se manter seguro, é um país que você não precisa utilizar armas. Eu vou dar um exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde tem um monte de arma liberada. Vai lá e procura quais são as maiores populações carcerárias. Se a arma trouxesse segurança, não ia ter tanto crime nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Mas isso aí é outra história. Esquece. Entendeu? Vamos lá. Página 46, Matheus, lê pra gente. Expansão territorial e os indígenas. Eu vou fazer questão de ler para vocês entenderem a pesquisa, ok? Obrigado, Matheus. Ainda bem que você pegou a apostila, né? Ainda bem. Enfim, expansão territorial e os indígenas. Assim como em outros pontos do território americano, quando os europeus chegaram ao atual território estadunidense, depararam-se com diversos grupos nativos, como os Cherokees e os Iroquees, os Comanches e os Apaches. A relação entre os povos nativos e os colonizadores variaram de local para local, de colonizador para colonizador. Entretanto, não é errado afirmar que, na maioria dos encontros, os povos indígenas foram atacados, escravizados e mortos, e suas terras foram ocupadas pelos colonos. Nos Estados Unidos, o processo de miscigenação dos europeus com os povos locais aconteceu em escala muito menor do que no Brasil. Nas 13 colônias inglesas, o fato de os colonos se estabelecerem com suas famílias com a ideia de fixar resistência permanente contribuiu para o distanciamento entre eles e os nativos. A catequese dos nativos com o objetivo de pacificação também se deu em menor escala que na colônia de Portugal. Dessa maneira, nos Estados Unidos, os nativos eram tolerados, quando não massacrados. Esses grupos resistiram como puderam, mas muitas vezes fugiam para o interior, mais a oeste, ou enfrentavam os invasores. Em 1676, por exemplo, o chefe dos Wampanoag, Metacon, atacou os colonos na Nova Inglaterra. Corajoso. No século XIX, com a expansão territorial tornando-se um projeto governamental, o processo contra os indígenas se intensificou. O governo dos Estados Unidos prolongou algumas leis contra os povos locais, com a Lei de Remoção dos Indígenas, de 1830. Tal lei determinava que os povos locais deveriam migrar para reservas locais a oeste do rio Mississippi. Os deslocamentos se deram principalmente com os Cherokees, na Geórgia, e com os Seminolas, na Flórida. Gostei. Obrigado, Matheus. Não, é por isso que eu queria fazer esse contexto para vocês entenderem a pesquisa, porque quem fez a pesquisa aí só baseada na lei de remoção não entendeu o que aconteceu. Alguém já reparou que nos filmes e séries americanos, que nós somos bombardeados com isso, não tem jeito. Vocês veem quase nenhuma presença dos povos indígenas. É diferente do Brasil. O Brasil que se discute muito a questão indígena, as terras indígenas, os valores indígenas. Às vezes a maioria acha que o indígena brasileiro não trabalha, não merece a terra. Tudo bem, tem aquelas opiniões discriminatórias que são terríveis. Mas a questão dos Estados Unidos é muito mais profunda. Por quê? Porque lá não houve uma presença maciça de missionários para salvaguardar os indígenas, tipo aqui os jesuítas, agostinianos, que teve aqui na América Latina toda. Que teve ali, bem ou mal, lutando para aculturar o indígena e acabou ajudando a preservar essas culturas. Nos Estados Unidos foi um rolo compressor. Por que foi um rolo compressor, professor? Por que essa parte está após a marcha para o oeste? Porque, na verdade, o indígena virou um estorvo. Por quê? Se aquele indígena está impedindo ali a marcha do progresso da civilização, o destino manifesto, é o povo escolhido por Deus. Eu não tenho que ter dúvida. Se eles vão reagir para defender seu território com arcos e flechas, vamos matá-los. É aí que o indígena, como eu já falei, vira o grande bandido, até dos filmes e séries que vieram depois dessa fase, com o início do cinema. Professor, o que vai acontecer? Um extermínio dos povos indígenas. Um extermínio duplo, que nós vamos ver na pesquisa. Porque, além deles terem que fazer a marcha ali para regiões que eram péssimas, regiões que eram áridas, sem água muitas vezes, sem floresta, sem caça, sem búfalo para sobreviver, eles foram abandonados à própria sorte. O governo americano nunca se importou em integrar os indígenas. Isso você vê na cultura atual. Os povos indígenas são retratados lá como uma galera que vive lá afastado, que são extremamente pobres e miseráveis. Nos Estados Unidos tem pessoas pobres nos Estados Unidos, que ficam lá à margem da sociedade nas periferias, ok? É aí que vem a pesquisa.
A pesquisa está pedindo para você justamente você fazer a relação aí com os povos indígenas e essa lei de remoção de 1830. O processo de remoção forçada dos indígenas estadunidenses foi chamado de Marcha ou Trilha das Lágrimas. Olha que nome legal. Retratado acima na pintura de você. Sobre esse assunto, pesquise e registre no caderno. O que foi a Marcha ou Trilha das Lágrimas? Galera, eu fiz um texto direto, tá? Grupos indígenas que foram obrigados a realizá-la. Depois, período em que ela ocorreu. Resultado da marcha para os grupos nativos. Galera, olha o nome. Marcha ou Trilha das Lágrimas. Os nativos americanos, eles tiveram que caminhar 1.500 quilômetros. Vou dar aqui uma ideia. Daqui de Vitória, a capital Rio de Janeiro, é 550 quilômetros. Então imagina que isso é 3 vezes a distância entre Vitória e Rio de Janeiro. 1.500 quilômetros. Qual é o objetivo? Retirar esses indígenas do estado do Alabama, Mississippi e Louisiana. Era o oeste que estava sendo ocupado. Essa marcha ocorreu em 1830, tá aí que já nem precisava pesquisar. Quais foram as nações que foram afetadas? Cherokees, Chickasaw, Choctaw, Creeks, Simeões, principalmente, e alguns menores também. E o que vai acontecer com esses povos? Eles foram mandados para a região de Oklahoma, nos Estados Unidos. E essa galera foi mandada lá para a região sul. Sai do oeste, vai para o sul. Galera, imagina você caminhar naquela época que não tinha trem, que não tinha carro, que não tinha helicóptero, que não tinha nada. De sol a sol, você e sua família. Muitas vezes acompanhado só por soldados que não se importavam com você. E nem muito menos se você morria de sede ou de fome. O que vai acontecer? Muitas pessoas vão morrer de frio, de cansaço, de fome, porque essa caminhada durou meses. Quase anos, eu acho. Meses. Cansaço, falta de comida, sede. O governo vai ignorar essa galera. E quando eles chegam nas reservas, eles olham as reservas, não tem o mínimo para sobreviver. Às vezes não tem água, é uma região árida, não tem animais para caçar, que era o modo de vida deles. E eles são abandonados à própria sorte, eles mal se conseguem alimentar. E muitos vão morrendo ao longo dos séculos, além de serem atacados ainda pelo homem branco. Por quê? Porque alguma dessas reservas foi encontrada ouro. Então, mesmo ali garantido pelo governo, o pessoal ia lá atacar. Olha só que maneiro, eles iam atacar de qualquer jeito. Independente se aquele território estava regulamentado pelo governo ou não. O governo fechava os olhos. Gente, não preciso falar o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Eles vão ser massacrados. E não só isso. A cultura indígena nos Estados Unidos é extremamente desvalorizada. É extremamente desvalorizada. Até hoje. É só pegar séries e filmes que retratam os indígenas. Às vezes, quando vocês veem séries e filmes, eles reparam que são povos indígenas. Porque eles são sempre apresentados como aquela galera pobre, miserável, da periferia, que tenta ali viver um modo de vida diferente dos norte-americanos, que são europeus. Esse é o resultado da Marcha ou Trilha das Lágrimas, ok? Teve indígena que deu sorte? Teve, que descobriu petróleo no seu território, e os caras se deram bem. Muito território lá na Califórnia, eles cederam para virar cassino, eles alugaram, ok? Nas reservas deles. Mas isso aí não foi para todo mundo. Beleza? Acontece. Alguns povos deram sorte, mais atualmente, na época do petróleo. Mas não foi todo mundo, não. Eu já contei para vocês que uma marca de roupa chamada Hard Rock Café e também de algumas lojas americanas, que era famosíssima e ninguém sabia que um grupo de nativos americanos era dono. Descobriram petróleo em território e eles investiram nessa marca. Aqui no Brasil não tem mais, lá nos Estados Unidos ainda tem. Tranquilo? Eu não sei se alguém conhece, depois dá uma pesquisada aí para a gente ver. Podemos passar? Depois, nós estamos lá na página 47. Na página 49, nós já estamos começando a falar da 48, da Guerra Civil. E a imagem que está aí da Guerra Civil é a Grande Cobra quando houve o norte bloqueando o acesso ao sul, para impedir que, na Guerra Civil, o sul, que eram os confederados, se abastecessem de produtos e exportassem mercadorias, para quebrar a economia. Essa que foi a tática que deu a vitória ao norte. No lado de baixo tem o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, para a época, é um cara muito alto. Diz que ele tinha quase 2 metros. É o cara que estava com a cartola e roupa preta. E ele não andava muito bem, que ele era meio deficiente. Tranquilo? Página 51. Página 51. Vamos lá. Observe a seguir a obra do estadunidense Hank William Thomas. Tem aí, parece que é bobeira, mas olha o que está representado nessa obra.
um lugar para chamar de lá, África e América. Quem é que presta atenção na aula do tio Rubens, eu sei que é todo mundo, sabe que o continente africano não está ligado aqui à América, né? Eu acho que todo mundo percebeu isso, né? Beleza. Por favor, hein? Então, o que o artista fez? Ele pegou o continente americano e uniu a África, aonde seria aqui a América Latina, a parte de baixo, a América do Sul. Ele colocou o continente africano. Ele colocou dois continentes diferentes unidos. Professor, qual é a mensagem que ele quer passar? Vamos lá. Pensando na história dos Estados Unidos, o que a obra de Hank William Thomas representa? Gente, é uma coisa de interpretação. Agora vai ser aula mais de jabazinha do que história. O autor, ele quis mostrar que a África e a América estão muito mais próximos do que imagina. Por quê? Por causa do tráfico negreiro. O Sul fez a guerra de secessão porque não queria abrir mão da escravatura. O Brasil ficou postergando a abolição da escravatura porque a mão de obra escrava era extremamente valorizada, cara. O tráfico negreiro enriqueceu a coroa portuguesa e depois enriqueceu os traficantes brasileiros após a independência. Houve um grande contingente de mão de obra escrava que veio para os Estados Unidos, principalmente para o sul dos Estados Unidos, e também para a América Latina. O principal destino, o Brasil. O que esse autor quer mostrar, galera? Que a América e os Estados Unidos, principalmente a América do Norte, estão muito mais ligados do que pode imaginar pela essa cor, pela raça negra, ok? Então ele quis mostrar isso, nós não somos diferentes. Então vamos lá, a obra liga a América do Norte e a África. Nesse caso, o artista demonstra a estreita ligação entre os dois territórios, devido à maciça presença de escravizados americanos, utilizados nas lavouras. Qual lavoura, Estados Unidos, professor? De algodão, de tabaco no sul do país. Assim, a história dos Estados Unidos, a história que eles falam que é americana, a história dos Estados Unidos, apresenta forte ligação histórica e cultural com a África. Os dois continentes, eles estão unidos. Essa que é a verdade. Tranquilo? 2. Além da África, América do Norte, qual outro continente está relacionado com conjuntura? A Europa, que não está aqui, né? Continente europeu. Galera, tá terminando aí a aula, não vai ter tempo de corrigir tudo, a correção é muito grande desse capítulo. Vamos fazer o seguinte, aula de quarta-feira, a gente termina a correção das 3 últimas páginas e o caderno de atividade do capítulo 16. Anota aí, caderno de atividade do capítulo 16. Tranquilo? Para quarta-feira, para a gente tentar finalizar isso. O caderno de atividade, ele não é grande. Vocês já fizeram aqui a apostila e depois a gente finaliza essa correção com o caderno de atividade junto. E a gente finaliza na quarta-feira. Vai ficar faltando mais 3 cadernos de atividade que a gente vai fazer semana que vem, quando termina aí as aulas para quem vai passar direto. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Marca aí para mim, número 2, página 51. Tranquilo? Quem já anotou, copiou as respostas, liberado até quarta-feira, eu mando o link e o planejamento para vocês aí depois. Fechado? Júlio, não é muita coisa não fica preocupado não. O caderno de atividade não é tão grande não. É coisa até repetida, tá? É coisa repetida, fica tranquilo. Tem coisa que está repetida. Tchau, tchau, não esqueçam a trilha, hein? Capítulo 16. Até quarta, João.